Olá, meus caros, continuando aí. E a última questão, que é a questão que todo mundo esperava, que é a questão de gráfico, né? Questão mais esperada para todo mundo que vai fazer a prova P1 de cálculo, né? Que pela surpresa minha, e eu espero todas as pessoas que já olharam alguma vez uma prova de cálculo 1 não tem nessa questão. Ah, isso aqui é até bizarro, né? Não tem que fazer o gráfico, tá? Você vai desenvolver tudo, tá? A metodologia algoritmizada, né? Tudo algoritmo para você encontrar o gráfico e no final você não tem que desenhar o gráfico, tá? É bizarro isso, bizarro, tá? Então vamos lá. Bem clássico, vai te dar uma função aqui é f de x, né? Que é 2x mais 4x. 4 sobre x no caso, né? Então vamos lá. Primeira, primeira, primeiro item, né? Determine a assíntota horizontal e vertical, tá? Então tá. Vou começar pela mais simples, né? Que é a assíntota horizontal. A assíntota horizontal é o seguinte. Vou usar aqui um pouquinho menor. Seria que a assíntota horizontal existe. E toda assíntota seria do tipo y igual a. Existe se o limite de x tendendo ao infinito da f de x vale a, se existe isso, né? Ou o limite de f de x se x tende a menos infinito é a. Beleza? Então é bem tranquilo para saber se existe a assíntota horizontal, que é fazer o limite no infinito e no menos infinito da função. Então vamos ver. Ficar o limite de 2x mais 4 sobre x quando x tende a infinito. Lembrando, formalismo em primeiro lugar, para não encontrar erro. Colocar todo mundo no mesmo denominador. Ficar 2x ao quadrado mais 4 sobre x. X tende a infinito, temos uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Vou aplicar L'Hopital. Tá? Aí você fala, ah, mas é óbvio. Isso vai tender a zero, isso daqui é mais infinito. Tá? Mas isso não prova nada, tá? Isso literalmente não prova nada. Intuição não prova nada. Então vai ficar limite de x tendendo ao infinito da derivada do numerador pela derivada do denominador. Então vai ficar 8x sobre 1, que aí sim ficaria o limite de x quando x tende ao infinito vezes 8, que é mais infinito, tá? E quando isso acontece, é mais que óbvio que não existe essa horizontal, né? Porque infinito não é um número e é um conceito. E fazendo o contrário, já aplicando o elemental. Eu vou mostrar aqui porque dá pra aplicar o elemental, né? Tendendo a menos infinito. Aqui em cima vai ficar infinito, né? Já que isso daqui vai tornar essa expressão estritamente positiva. E aqui vai ficar menos infinito, tá? Quando a gente tem esse tipo, também é válido o elemental, tá? É mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Derivando, né? Cima e embaixo, vai chegar na mesma coisa que a gente teve. 8x sobre 1. Só que aqui vai ficar o limite x quando x tende a menos 1 vezes 8, dá menos infinito. Então, a gente acabou de mostrar que não existe a assíntota horizontal nessa função. Agora, a assíntota vertical já é mais chatinho, tá? Porque é toda reta vertical, né? X igual a b, se existir os seguintes limites. Se ao menos um for verdade, seria o quê? Limite de f de x quando tá esse daqui eu vou escrever no jeito só para me poupar tempo, mas geralmente não é recomendado. É mais ou menos infinito, tá? Você tem que escrever infinito, menos infinito, separado, tá? Ou o limite de x tendendo a b pela direita é igual a mais ou menos infinito, ou o limite de x tendendo a b pela esquerda é mais ou menos infinito, tá? Afinal, aqui a gente tem, usando essa notação, temos três, né? Três equações, mas no final são seis, tá? Se a gente faz do jeito correto. Eu não fiz porque é maluquice aqui. Então, o que que a gente vai fazer?
simplesmente testar o limite f(x) quando x tende a b e ver se isso daqui é verdade. Nesse caso, eu já vou adiantar que não existe, tá? Porque quando a gente fala que é infinito ou menos infinito, realmente não existe. Só que é é, um comportamento que a gente consegue mostrar, né? Consegue dar aquele destaque. Diferente de, por exemplo, falar que não existe. Não existe, a gente geralmente vai usar quando isso daqui não vai tender a infinito, nem a menos infinito, certo? Realmente não existe, tá? Impossível de se fazer o cálculo. Chegar a alguma coisa minimamente interessante, né? Então, vamos lá, vai ficar o limite, vou mostrar por quê, de 2x ao quadrado mais 4 sobre x, quando x tende a zero, tá? Um candidato, nesse que acabamos de falar, de assentando vertical é é, quando o denominador é nulo, que só tem um caso que é zero, tá? São os candidatos são esses, tradicionalmente. Então tá, só que olha só, se eu faço esse limite tendendo à direita, isso daqui é um positivo, isso daqui é um positivo, então isso tende a mais infinito, certo? Agora, se eu faço isso pela esquerda, daqui é um número muito pequeno embaixo, né? Porém negativo, e é um número um número fixo, né? Que seria 4 e positivo. Então, isso daqui tende a menos infinito, certo? Uma outra forma de você provar isso daqui é... Deixa eu ver. Ah, seria mostrando, na verdade, isso daqui, né? Que isso chega no tipo assim, ó. Pela direita, assim, né? Não seria provar, mas sim mostrar o porquê acaba chegando nisso. Porque isso aqui é um número real fixo, positivo. Isso aqui é um número real, né? Muito pequeno, porém positivo. Isso aqui é muito pequeno, porém negativo. Essa é a ideia que eu quero mostrar. Se isso daqui é verdade, então seria que existe a assíntota vertical e então x é igual a zero é ela. Letra B. Determine os intervalos onde f é crescente e onde f é decrescente. Vou usar o teste crescente, decrescente, que diz o seguinte: se uma função é, vou pensar assim, se f' de x é positiva em um intervalo i, logo ela vai ser crescente nesse intervalo. E se f' de x for negativo no intervalo i, f vai ser, perdão, f' não, f vai ser decrescente nesse intervalo, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos ver onde é crescente, só que antes eu preciso fazer a primeira derivada, né? A da de 2x mais 4 sobre x, né? Então, derivando, usando a regra da derivada da soma, né? Seria derivada de 2x, que dá 2, mais derivada de 4 sobre x, que eu vou fazer aqui no cantinho, regra do quociente. Ficaria a derivada de 4 vezes a de baixo, né? Menos 4 vezes a derivada de baixo, que é x', que dá 1, né? Sobre x ao quadrado. Então, dá o quê? Menos 4x ao quadrado. Então, seria 2 menos 4x ao quadrado, que aí poderíamos escrever como 2x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado, né? E, obviamente, x não pode ser zero, tá? Então, vamos ver os valores que f' de x é positivo. Vai ficar o quê? 2x ao quadrado menos 4
sobre x ao quadrado. X ao quadrado é sempre positivo, então o que importa para o sinal dessa inequação é a parte de cima, né? Então, multiplicando tudo, ignorando isso aqui, né, já que não importa, e multiplicando tudo por 1 meio, vai ficar x ao quadrado menos 2 é maior que zero, tá? Dica aí, faz o esboço. Seria uma parábola de concavidade para cima com raízes menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, que momento que ela é positiva? Para quando x é menor que menos raiz de 2 e quando, né, ele é maior que raiz de 2. Então, seria o quê? X pertence a menos infinito até menos raiz de 2. Ou, tá? Não escreve união porque é, aqui nesse caso é simétrico, mas nem sempre o momento que termina aqui, certo? Juntando com outro, tipo, se a gente fizesse ignorando essa parte, seria diretamente crescente, tá? Então é importante, sempre que você tem dois intervalos separados por um outro, isso no caso nem é equação, mas nesse caso, derivada, faça isso, para não ter ambiguidade. Ou x pertence a raiz de 2 até mais infinito, tá? Então essa daqui é o intervalo crescente, o intervalo decrescente seria que f' de x dá negativo. Então ficaria isso, né? Que a gente já desenvolveu, né? Seria essa região. Seria a região tal que x pertence a menos 2 até raiz de 2. Certo? Então, que o intervalo onde f de x é crescente e que o intervalo onde f de x é decrescente. Tá? Então aí já foi a B. Determine os pontos de máximo local e os pontos de mínimo local, caso existam. Então, aqui é importante ter cuidado. Nesse caso, tanto faz, mas geralmente sim. Pelo teorema de Fermat, se existe um máximo ou se existe um mínimo local, a abscissa desse ponto, né, que eu vou chamar x0, deve satisfazer f' de x0 igual a zero. Ou seja, o que ele quer dizer que no ponto de máximo local ou mínimo local, certo? A derivada aplicada à abscissa nesse ponto deve ser nula, tá? Ou seja, é uma reta horizontal, né? Se a gente for pensar em tangente. Entretanto, isso não garante que se f' de x0 é zero, significa que x0 vai configurar, né, junto com y0, um ponto de máximo ou mínimo local, tá? Entretanto, todos os mínimos e máximos locais devem satisfazer isso, tá? Agora, para mostrar se é realmente um máximo ou mínimo local, aí já é outras coisas, mas a primeira ideia é encontrar os valores que zeram a primeira derivada. E vamos ver aqui então a primeira derivada, vai ficar, certo? X ao quadrado, que não importa, né? De qualquer forma, for multiplicado por x ao quadrado, dividido por 2, vai ficar x ao quadrado menos 2 dá zero. Usando aí os métodos que você prefira, x é igual a menos raiz de 2 ou x é igual a raiz de 2, tá? Então os dois já estão aí. Beleza? Então isso tanto aqui, como está vendo, isso tanto pode ser um falso, até esqueci o que eu ia falar, mas isso tanto pode ser o máximo local, o mínimo local, quanto não, certo? E agora a gente vai ver se realmente é, tá? Mas o teorema de Fermat já nos dá a ideia principal, que é sempre, para encontrar, vai ser todas as possibilidades que zeram a primeira derivada, beleza? Então, aí para saber onde que vai ser, né, perdão, se vai ser, e se é o máximo mínimo local, a gente usa o teste. Geralmente o rapaziada prefere usar o da segunda derivada, mas eu vou usar da primeira.
que diz mais ou menos assim. Se f' de x é menor que zero, se x é menor que c, tá? Isso eu estou considerando na vizinhança. E f' de x é maior que zero se x é maior que c, realmente na vizinhança. E, obviamente, né? F' de c é zero, portanto, c, fc é o quê, galera? Só pensar aqui, ó. Tá negativo, e depois fica o quê? Positivo. Então, o mínimo local. É mínimo local. E aqui é exatamente o contrário. Se f' de x é positivo, se x é menor que c na vizinhança e f' de x é menor que zero, se x é maior que c na vizinhança, e novamente f' de c tem que ser zero, e a gente tem que c, f de c é o quê? Máximo local, né? Por quê? Vamos lá. Positivo, então tá fazendo algo mais ou menos assim. E depois de C, negativo. Então, máximo local, tá? Então aí tá a explicação. A explicação, não, certo seria a definição da primeira derivada, porém ela não é tão complexa de demonstrar e visualmente é bem simples. E vamos ver, né? Porque a partir disso a gente tem que simplesmente analisar como funciona a f' de x, tá? O sinal dela. Vamos lá, f' de x é o que? É 2x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado, certo? Tranquilo, então vamos ver como que ela funciona. O sinal dela, simplesmente. Menos raiz de 2 e raiz de 2, não é isso? Aqui, qual vai ser o sinal dela? A gente já viu isso, ó. Positivo. Certo? Já que aqui não importa, o de baixo. Aqui vai ser negativo e aqui é positivo. Agora vamos ver nosso teste da primeira derivada, ó. Se f' de x é negativo, certo? Aqui, e f' de x é positivo, para mais, então significa o quê? Que esse ponto, f, né, c sendo raiz de 2 é o quê? O mínimo local, tá? Então, conclusão que a gente chega daqui, pelo teste da primeira derivada, junto ao que a gente encontrou pelo teorema de Fermat, é que raiz de 2, f raiz de 2, é mínimo local. E aqui, ó, pelo teste da primeira derivada, que a gente já encontrou do teorema de Fermat, vai nos concluir o quê? F' de x, se x é menor que menos raiz de 2, é positivo. E f' de x é menor que zero, se x é maior que menos raiz de 2, que é esse caso, então o C nosso menos raiz de 2 é um máximo local, né? O ponto referente. Então, menos raiz de 2, f de menos raiz de 2 é o quê? Máximo local. Beleza, então essa era a letra C, né? A letra A das assíntotas a gente já fez, intervalo também, teste crescente e decrescente. E a terceira, máximo e mínimo local, teorema de Fermat e teste da primeira derivada. Tá, agora a letra D, que é a penúltima. Determine os intervalos onde o gráfico é côncavo para cima e os intervalos côncavo para baixo. Tá, isso aqui me lembrou uma coisinha, tá? Me lembrou uma coisinha importante. Aqui a gente não vai ter esse problema, tá? Cadê aqui? Pera aí. É...
Pô, cadê? Ah, tá aqui. Tá vendo essa daqui, ó? Eu tenho que ajustar aqui. Porque o que acontece? X não pode ser zero, certo? Isso é a pegadinha, tá? Não é pegadinha, mas é algo bem sucinto. A gente não tem esse problema aqui, certo? Porque não passa no zero, mas aqui tem, tá? Então, você não botou, vai perder um pontinho aí na solução, tá? Certo? Seria então, x pertence a menos raiz de 2, 0, ou x pertence a zero raiz de 2, tá? Então, essa resposta seria ideal. Beleza? Máximo local, tanto faz, né? Mas nesse caso, aqui de baixo tem problema, tá? E eu tô falando isso porque vai ter problema no dia agora também. Intervalos de gráfico para cima e para baixo. E a gente usa o teste da concavidade para saber isso, tá? Vou ter que usar o teste da concavidade, certo? É, que diz o seguinte: se f' de x é menor que zero em um intervalo i, f de x tem concavidade para baixo em e se f' de x for positivo em todo i, né? F de x tem concavidade para cima em i. Beleza? Então tá. Vou aplicar isso. Só que para eu poder aplicar, eu tenho que saber a segunda derivada. Então, vamos derivar aqui o que a gente tem, né? Que é essa expressão 2x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado. Só que vamos fazer algo mais bonitinho, né? Vamos separar. Vai ficar o quê? 2 menos 4x ao quadrado. Vou então usar a regra da derivada da diferença. Derivada de uma constante dá zero, então zero menos 4 sobre x ao quadrado, né? Derivada disso. Tá, então menos 4 sobre x ao quadrado. Vamos fazer aqui a derivada aqui no cantinho. Regra do quociente, né? Vai ficar a derivada de 4, que é uma constante, zero vezes o que está embaixo, menos o que está em cima vezes a derivada que está embaixo, que é 2x, sobre o que está embaixo a quadrado. Então ficaria a resposta final 8 sobre x ao cubo, simplificando isso com isso, né? Só que é menos isso daqui. Então a resposta aqui é 8 sobre x ao cubo. E aí você percebe o quê? Que não tem nenhum valor que zera isso, tá? Que aí seria o próximo item. Certo? Então vou fazer aqui. Usando o teste da concavidade. F', linha de x menor que zero, né? Ou seja, concavidade para baixo em que momento? 8 sobre x ao cubo negativo, certo? E aí é clássico, galera. Se vai ser um número negativo isso daqui, é porque o x é negativo, né? Beleza? Tranquilo? E f', linha de x maior que zero. Então o quê? 8 sobre x ao cubo maior que zero. Só vai ser positivo se o x for positivo. E é isso então. Beleza? Tranquilo. Nesse caso a gente acaba nem tendo problema com, com zero, né? O problema é aqui, na verdade, é. Certo? Eu que tinha me esquecido, mas que bom que eu lembrei. Acho que não tem nenhum outro problema não depois disso. É só aqui mesmo. Tá. Então tá, né? Então qual que seria a ideia? F' x é negativo, então aqui é um intervalo onde tem concavidade
Para baixo é aqui o intervalo onde a função tem concavidade para cima. E aí termina a letra D já. Pelo teste da concavidade. E aí a última letra E, que poderia ser o desenho de gráfico, mas não. Que é os pontos de flexão, caso existam, tá? Então, primeira coisa, quem é candidato a ponto de flexão aqui? Nenhum, né? Nenhum. Tá, já começa aí, não tem candidato. Aí você responde, não tem candidato. Não. Certo? Porque, como a resposta é interessante, ponto de inflexão é todo aquele com abscissa x0, tal que na vizinhança, tanto esquerda quanto direita, né? Então, esquerda quanto direita, deve haver mudança de concavidade, que é basicamente a ideia de mudança de sinal da segunda derivada, né? Isso aqui, se tu for ver, essa primeira parte tá certo, porque o zero aqui, ó, se tá na vizinhança para a esquerda, mudou a concavidade. Então o zero é um ponto de flexão? Não, porque tem a segunda parte. E f deve ser, tá? Não é f, f deve ser contínua em x0, o que acaba nosso problema, já que nosso candidato ao primeiro caso também é o único que vai ter essa característica, é o quê? X igual a zero. Porém, não é uma função contínua em zero, né? Por quê? F de zero não existe. Seria o quê? Se a gente tentar fazer, seria 2 vezes zero mais 4 sobre zero. Certo? Não existe isso. E aí a conclusão que a gente tira, logo, não existe ponto de inflexão. Certo? Então, é isso. Acabou a questão, acabou a prova, tá? Tem mais nada não, é isso mesmo. Só tomar cuidado, né, com... Pode ser que você tenha errado, tá? Eu, por exemplo, só percebi isso depois. Só acho que eu percebi isso na hora da prova. Senão eu ia errar isso daí, tá? Isso é bem sutil mesmo, mas muda completamente, porque eu teria dizendo que x pode estar sendo zero se eu falo sem essa manipulação, o que é um absurdo novamente, tá? Eu tenho que declarar isso daí, que não pode, certo? Seria assim, a gente pudesse fazer uma representação dessa função toda, seria não exatamente esse gráfico, mas algo parecido, e aqui, opa, aqui uma bolinha aberta, né? Parece ter uma cara feliz. Mas é isso daqui, tá? Questão, eu sempre acho essa questão muito bonita, porque usa vários conceitos, né? A gente usou aqui limite clássico, né? Aqui, ainda bem, a gente conseguiu usar limite em algum momento aí que não foi obrigatoriamente elemental, aqui em cima foi, mas aqui não, tá? Teste crescente e decrescente. Teremos de Fermat, teste da primeira derivada. Teste da segunda derivada também podia usar, mas aí eu teria que calcular primeiro. Teste da concavidade e definição de ponto de flexão, que deve sempre ter se a contínua em x0, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Abraço.